Olá, hoje vamos fazer uma saia infantil. Coloquei na máquina 65 agulhas, selecionadas 5 para cima, uma em espera embaixo, 5 por uma, 5 por uma. Todas essas agulhas foram enlaçadas, feito o início em linha de outra cor e um fio de separação. Esse fio vai ser retirado depois, quando for feita a costura invisível. Inicio colocando 4 carreiras. Aqui eu estou trabalhando na regulagem 9 com a lã bebê todo dia. Se preciso de pente para início aqui, para ele não falhar, coloca o pente também. 4 carreiras. Coloco o carro no H. Elevo na esquerda 5 agulhas. Sempre vou elevar de 5 em 5. Justamente naquela agulha vaga que ficou, vai formar um desenho caneladinho. Isso no sentido horizontal. Elevo 5, faço 2 carreiras. Mais 2 carreiras, outras 5. E vou chegar até embaixo fazendo essas elevações. E por causa da agulha vaga, forma um buraquinho aqui, muito bonitinho também. Restando 5 agulhas na parte de baixo, tiro do H e vamos fazer 8 carreiras. Quanto maior essa quantia de carreiras entre essas agulhas que foram elevadas e a próxima, mais largo fica o quadril e a cintura. Se eu quero mais godê a parte de baixo, faço ao invés de 8, 6 ou 4 carreiras de diferença, de distância. Se eu quero menos godê embaixo, faço 10 carreiras ou 12 ao invés de 8, como aqui. Mas, para mim, 8 está um bom tamanho. Elevo 5, coloco no H. E vamos fazer carreiras encurtadas até eu chegar nas últimas 5 agulhas. Depois, o processo é o mesmo. O que determina a largura da saia, a quantia de carreiras, é a medida de cintura ou de quadril que eu tenho da pessoa ou da criança ou da cliente aqui. Vou fazendo essas elevações, essas carreiras encurtadas, até eu conseguir a medida de cintura. Deu o comprimento, tiro com 3 carreiras apenas, não faço 8, porque nós iniciamos com 4
4 mais 3, 7, e uma carreira que vai ser feita, completando as 8, a carreira de costura, porque vai ser costurado em ponto invisível. Tiro com linha de outra cor, deixando uma sobra do fio aqui para costura. Volto para a máquina essas laçadas aqui para fazer o cos. E depois embaixo vamos fazer um acabamento também. Costurada a sainha, a parte da costura invisível e o cos, agora nós vamos fazer o acabamento embaixo. Se não quiser fazer acabamento na máquina, assim também poderia ser crochê ou poderia ser viradinho. Essa última lista aqui embaixo, viradinha e costurada na anterior. Eu vou colocar os pontos para a máquina, mesmo ela fechada, nós vamos conseguir fazer o acabamento. Isso também responde à dúvida de uma inscrita que pediu como fazer aquele acabamento que nós mostramos reto, super rápido. Aqui é o acabamento que nós vamos fazer. Mas como eu vou fazer se a peça está fechada, se ela é circular? Então, coloco a maioria dos pontos que eu consigo para a máquina, as laçadas, formando pontos. Coloco as laçadas para a máquina. Quando eu não tenho mais condições, porque ela é circular, que ela estique demais, daí eu começo a fazer o acabamento. Coloquei o máximo que eu pude de pontos embaixo, de laçadas, formando pontos. Trago para cima, deixando aqui no final 4 agulhas para trabalho. Carro no suspenso, aperto o último parte. Faço uma carreira. Duas. Essa segunda carreira que eu venho da esquerda para a direita, o fio fica sem trabalhar nas agulhas. Baixo um ponto, levo 3 agulhas para o lado. Duas carreiras, baixo o ponto, diminuo um ponto com o transportador de 3. Baixo um ponto, faço a diminuição com o transportador de 3. Sempre ficam 4 agulhas ali para trabalho. Eu baixo uma e diminuo uma. Mas não diminuo na última agulha, eu diminuo ela para dentro. Assim eu vou fazendo até eu chegar aqui embaixo, no finalzinho, nessas últimas, com 6 agulhas. Pelo menos 6 agulhas na máquina. Elas vão sempre sendo diminuídas, uma agulha a cada 2 carreiras. E, ao mesmo tempo, eu estou baixando uma dessas que estão elevadas da sainha.
Aqui eu tenho 6 pontos na máquina. Antes de terminar tudo, pego com o transportador grande, que eu tenho o transportador grande. Se não tivesse esse, eu tirava com linha de outra cor esses 3 pontos e levava lá para o final. Por que lá para o final? Para eu conseguir colocar mais laçadas aqui, até o quanto eu possa, porque a saia está fechada. Coloco novamente laçadas. Se fosse um casaco comprido, bem comprido, que também não cabe na máquina, porque nós só temos 200 agulhas, eu faria da mesma forma. Colocaria um pedaço até onde coubesse, chegando no finalzinho das agulhas que eu tenho, transportaria de novo para conseguir colocar o restante das laçadas para a máquina e seguir com o acabamento. Então, vou fazendo, colocando laçadas até quando eu consiga, porque a saia está fechada. E vou até encontrar um acabamento com o outro, o finalzinho dele com esse início que nós começamos por aqui, certo? Eu vou fazer tudo isso e já mostro a sainha prontinha para você. Chegando no final, pega uma agulha de tapeçaria ou uma agulha e arremata, colocando a pontinha que sobrou por cima dessa que já tinha o começo. Assim ela fica uma continuação. Encobre os fios por baixo, faz ele caminhar longe e corta. Da mesma forma, a pontinha do começo. Vamos fazê-la andar um pouquinho. E encobri-la no outro sentido. Cortando o fio. Assim eu tenho o acabamento embaixo. Acabou de sair da máquina. Esse acabamento precisa ser vaporizado, assim como o restante da saia também, para que esses detalhes, o furinho, esses detalhes em vago apareçam. Essa é uma saia que não vai levar elástico, por isso ela ficou com um cós bem apertado. Ela vai levar aqui um cadarço em azul marinho para combinar com essa borda aqui do acabamento, ok? Essa é a nossa... Aqui ainda tem fios que precisam ser arrematados. Essa é a nossa ideia para hoje. Uma sainha com acabamento feito rápido, um acabamento rápido que nós já mostramos num outro vídeo. E esse acabamento para mostrar também que é possível fazer com uma peça fechada, uma peça circular como essa. Certo? Nossa ideia para hoje é essa. E o abraço vai para Fabiana Biego, Rosalina Brolese, Elza Medeiros, Carola Torres e Maria Lourdes. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Bom trabalho!